intimidade. A intimidade tem que ser desenvolvida dentro de um ambiente seguro. Então a casa tem portas, tem janelas, e mesmo dentro da casa, ele tem quartos, banheiros, tudo com porta direitinho, para que seja um ambiente seguro, onde você possa ter um muro, e esse muro na sua casa faz com que a sua casa seja um ambiente mais seguro. Aí um dia você tem um filho, um dos momentos mais maravilhosos da vida da gente, e aí você começa a fazer segurança onde já é seguro. Você coloca um bercinho, naquele bercinho você começa a colocar algumas coisas que protegem, eu não sei bem o nome, mas com protetor de berço, né? Protetor de berço, coloca um monte de coisa, por quê? Porque você quer fazer daquele lugar um lugar ainda mais seguro. Então o quartinho daquela criança se torna um lugar super seguro, você faz de tudo. Para aumentar a segurança, você coloca aquele aparelhinho, né? Que você escuta o babá, obrigado, vai ajudando o velho, ajuda o velho. Então coloca lá babá eletrônica, para quê? Para manter o lugar o mais seguro possível. Eu quero fazer esse paralelo. Você foi envolvido pelo Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo chegou até você, a palavra da verdade chegou até a sua vida. Alguns, a palavra pôde entrar de uma forma muito profunda, outros não tão profunda, mas o fato é que a palavra nunca vai voltar vazia, ela sempre vai cumprir o propósito dela. Então a palavra envolveu a sua vida, e Jesus disse: você é meu, não abro mão de você, mas você vai ter que fazer as suas escolhas, e você vai ter que escolher se você quer viver dentro de um ambiente seguro, ou dentro de um ambiente não tão seguro. Para que você possa viver dentro de um ambiente seguro, Deus diz: venha para o lugar onde o meu sangue funciona, onde o meu sangue cobre. Será que o sangue de Cristo está cobrindo todos os lugares na face da terra? Não, não está. Não está. Será que são todos os lugares que ali o sangue de Cristo traz a proteção? Não, não são, infelizmente, todos os lugares. Eu quero voltar um pouquinho ali no jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17, a palavra diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Deus não diz aqui que através do erro do homem, ele também morreria. Deus diz para Adão que Adão morreria. Olha, Adão, o dia que você comer desse fruto, você morre. O que Deus não havia dito para Adão é que o ato dele também levaria Deus à morte. E Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim, acho que eu não passei para você já aqui, mas se puder digitar aí, Hebreus 9, 22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados ou não há perdão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O homem pecou. Para que haja remissão desse pecado, há necessidade que sangue seja derramado. E a partir desse momento, o inimigo das nossas almas procurará de tudo para derramar sangue. Qual o objetivo do inimigo? Derramar sangue. Só que o sangue, a morte que agora vai entrar, porque a palavra foi decretada, está declarada que haverá morte,
haverá sangue. Quando você vai lá e começa a misturar alguns textos, você pega o livro de Jó, você vai ver que Satanás vai até onde Deus está para falar sobre Jó, e diz assim: olha, você está vendo ele? Sabe por que ele te segue? Porque tudo vai bem na vida dele, vai bem. Naquele momento nós começamos a perceber que existe uma ação de Satanás, sempre jogando alguma coisa, como um advogado de porta de cadeia, procurando algo, uma vírgula ali na lei, para poder soltar o bandido. Mais ou menos isso. Então, a partir desse momento, Satanás começa a entrar na presença de Deus e começa a reivindicar coisas na presença de Deus. Basicamente o quê? O que foi dito lá em Gênesis: sangue. O que ele quer? Sangue. E o sangue do próprio Deus. Não é só o homem agora que vai derramar sangue, mas o próprio Deus terá que derramar sangue. Então Satanás começa agora num processo de cobrança sem cessar: quero sangue, quero sangue, quero sangue, quero sangue. Esse é o desejo dele. Há uma sede por sangue. E Jesus começa a dizer que ele é homicida. Ele é homicida, ele tem sede por sangue. Então Deus começa a colocar algumas coisas para lembrar Satanás de que ele não esqueceu que ele teria que derramar o próprio sangue. Como, eu vou parafrasear aqui, como se Deus chegasse para Satanás e dissesse assim: olha, pare de cobrar, vai chegar a minha hora, eu vou ter que derramar sangue sim. Então, para que Deus lembre Satanás de que o sangue dele vai ser derramado sim, e é um sangue expiatório, então agora o que o Senhor faz? Ele começa a usar algumas coisas. Então, por exemplo, o sacrifício de animais. O sacrifício de animais na lei, o sangue de animais não podia cobrir pecado, mas estava sinalizando que um sangue precioso viria cobrir pecado. Aquele cordeiro, aquele animal que era sacrificado não podia cobrir pecado, mas ele sinalizava. Estava o tempo todo aquele sangue sendo derramado em todas as ofertas, em todos os sacrifícios. Sangue estava sendo derramado para que o sangue de todo homem não fosse derramado. Aquilo era uma sombra. Aquilo estava acontecendo como algo simbólico de um sangue que estaria por vir, um sangue que realmente protegeria o homem. E as coisas começam a ficar interessantes a respeito disso, porque quando chega lá no Egito, o Egito está para ser destruído, e ele vai ser destruído, e o problema ali vai ser grave, e sangue vai rolar. Então, Deus dá mais um sinal para o anjo da morte, dizendo para ele: o anjo da morte, ele tem sangue nos dentes, ele quer o sangue. E ele queria entrar no Egito, e queria entrar no Egito para acabar com tudo. Ninguém escaparia, nem o povo do Egito e nem o povo de Israel. Por quê? Porque nem o Egito e nem Israel era bom o suficiente. Por mais que Deus tivesse escolhido o povo de Israel como povo seu, Deus jamais poderia dizer que esse povo é bom. Ah, esse é bom. Não é pelo fato de Israel ser bom e o Egito ser ruim que o Egito morreu. É porque Israel teve algo que o anjo da morte não podia chegar perto, que era a marca do sangue na porta. Então Deus usa Moisés e fala: vocês vão sacrificar o cordeiro, sangue, e vão colocar sangue na porta. Quando o anjo da morte chegar, olhar para o sangue que está na porta,
não tocará em ninguém que ali está. Ali estava a primeira casa de proteção. A primeira casa de proteção começou a ser estabelecida já. Era Deus dizendo: é meu, não toca. No que é meu, não toca. O anjo da morte foi com tudo e matou a todos os primogênitos dos animais, de tudo. Mas quando chegava naquela casa, na casa de proteção, tinha sangue na porta. Aquele sangue estava dizendo: sossega, o preço dessa casa ainda será pago. Ainda será pago. Êxodo 12, 23, quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Não há diferença entre o Egito e Israel. Não há uma diferença. Não há uma diferença entre você e o ímpio. Não há uma diferença entre eu e o homossexual que está andando na rua nesse momento, caído, bêbado, drogado, parado na esquina. Não há. Não há. Há uma graça que foi derramada sobre nós, inexplicável. Há um amor derramado sobre nós, tão tremendo, tão grandioso, é inexplicável. Porque Ele me escolheu, porque te escolheu para colocar dentro de uma casa de proteção? Eu não sei. Mas eu louvo a Deus, porque um dia pude ouvir, e você pôde ouvir. Mas preciso hoje chamar a sua atenção, e daqueles que também serão batizados, dos perigos que nós corremos de sair da casa de proteção. Quando tem uma marca na casa, Deus está dizendo: deste cuido eu, essa dívida é minha, essa dívida eu pago. Eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que eu assisti uma vez só aquele filme de Nárnia, né? Crônicas de Nárnia, né? Que o leão, que há um simbolismo da pessoa de Cristo ali, né? E eu me lembro que havia uma rainha que simbolizava o diabo, não é isso? E ela estava sedenta para que o leão pagasse a dívida. Estava sedenta. Eu comecei a imaginar, é mais ou menos isso o que acontece no mundo espiritual. Há uma pressa do inimigo de querer sangue. E o sangue remidor sacia a sede de vingança. E eu estava lendo o livro de Josué, e ali acontece algo. Está em Josué capítulo 2, são vários versículos, eu dei uma puladinha para a gente ler rapidamente. Diz assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, casa de prostituta, e ali passaram a noite. Essa palavra aqui, casa de prostituta, é bastante interessante nesse contexto. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou uma mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo.
Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livre-nos da morte. Então Raabe os ajudou a descer pela janela, com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado um cordão vermelho na janela, casa de proteção, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte, e nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disserem, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. A casa de Raabe, ela era no muro da cidade. Era uma casa de prostituição. Isso é que me chama bastante atenção. Por que Deus escolheria uma casa de prostituição? Jesus fez a mesma coisa certa vez falando com os hipócritas. Ele disse: as meretrizes e as prostitutas e os cobradores de impostos entrarão no reino primeiro do que vocês. Jesus, escrevendo na areia, pediram que ele julgasse uma prostituta, e ele a perdoou e ela se tornou uma grande seguidora sua. A mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas e com os cabelos era uma prostituta. Não me parece que Jesus tinha qualquer problema de tratar com o pecador e de andar com o pecador. Jesus nunca teve problema com isso. E nesta casa, na muralha, uma casa na muralha, ela tinha algo que era diferente, que a porta dela era para dentro da cidade, mas a janela era para fora da cidade. A casa na muralha é uma casa de ligação entre o que está dentro e o que está fora. É uma casa de segurança. Mas Deus, o Senhor vai escolher uma casa de segurança no meio dos pecadores? Sim, isso é a igreja. Isso é a igreja. A igreja nunca foi um lugar de pessoas mais santas e melhores. Nunca foi. Mas sempre foi o lugar das mais hipócritas. A igreja, meus amados, é o lugar que liga a parte de dentro com a parte de fora. Isso é a igreja. E quando esses homens chegam naquela casa de prostituição, e não foi à toa que Deus quis que fosse uma casa, aquela casa, um prostíbulo, para mostrar que Ele ainda ama o pecador, para mostrar que Ele tem ainda todo o interesse em transformar a vida das pessoas. Ele escolheu a casa de Raabe porque Ele está dizendo: eu amo os perdidos, eu amo os que nada têm, eu amo os que sofrem, eu amo os que choram. Essa mulher tinha uma índole boa, mas a vida a levou para essa circunstância.
Mas aí Deus traz nesse texto uma revelação tremenda sobre a casa de proteção. Essa casa tem pecado? Tem. É possível mudar. Como? Você percebeu que a morte está rondando? Sim, a morte está rondando. Então coloca uma fita vermelha. Amarre uma fita vermelha nela. É o mesmo simbolismo do sangue na porta dos umbrais do Egito. Amarra uma fita nela, que ninguém que estiver dentro dessa casa será atingido pela morte. Ela diz: eu quero colocar dentro dessa casa meu pai, minha mãe, minha família toda. E eles disseram: nós garantimos que enquanto estiver dentro desta casa, o mal não lhe atingirá. Mas se saírem dela, se deixarem ela na hora que vir o ataque, não haverá garantia sobre a sua vida, e nem de ninguém que estiver fora. Queridos, quantas pessoas eu já batizei na minha vida, e hoje estão fora? Quantas? Quantas nós tivemos uma alegria tão grande quanto hoje, mas elas saíram da casa de proteção. Elas saíram do lugar que as guardaria. A sua mente se perdeu. O inimigo continua sedento por sangue. Deus transforma casas de pecado em casas de livramento, em casas de proteção. A igreja não é um lugar de pessoas extraordinárias, nunca foi. Mas a igreja é um lugar de pecadores, lugar de pessoas que sabem que precisam da fita amarrada na janela. Tem um texto quando Paulo está perseguindo os cristãos e ele pede cartas para ir até Damasco e lá prender os cristãos. Naquele momento Paulo tem um encontro com o Senhor, escuta a voz de Deus, e dali é levado cego para Damasco. E se você pegar toda a história, você vai perceber que ele fica 3 dias em jejum, e após orar por ele, sai escama dos seus olhos, e ele é batizado naquele momento. Quando caem as escamas, é o momento mais correto. E ali, ele começa a pregar a palavra, até que as pessoas querem matá-lo dentro daquela cidade. Por onde Paulo escapa? Pela janela de uma casa na muralha. Por uma casa de proteção. A igreja é a casa de proteção que Deus te colocou. A igreja. Mas eu tenho tanta decepção nas igrejas. É por isso que ela precisa da fita vermelha. Mas eu já fui tão injustiçado, já houve tanta coisa. É por isso que ela precisa do sangue da porta. Mas na igreja tem pessoas assim, assado. Sim, e tem você também. E tem eu também.
Paulo recebe a unção do Espírito Santo, é batizado e escapa por uma casa de proteção. Os espias escapam pela janela de uma casa de proteção. O anjo da morte não entra em uma casa cujas marcas de sangue estão nas portas. Deus chamou você, te abraçou, te salvou, mas chamou você para você viver dentro do corpo dele, perto dele. Como? Como vai ser? Como eu consigo? Não, mas eu estou em Cristo, beleza, mas como você manifesta verdadeiramente o seu estar em Cristo? Porque ninguém pode medir você por dentro, mas a gente consegue realmente entender quem está aprofundado em Cristo na medida que ele, conforme está andando pelo caminho, ele entende que ele não vai poder andar sozinho. Então ele começa a andar junto com pessoas. Pega no Léo. Está mancando, né? Vai mancando mesmo, porque os mancando é o que Deus quer. É de propósito que você está mancando. O sogro pega também, né? O sogro é melhor não pegar não, que dá azar. Vamos fazer. Então o que acontece? A vida de corpo, ela não funciona porque aqui dentro tem 4 pessoas perfeitas. Não, ele está mancando, e está mancando mesmo, por favor, anda. A ideia é essa mesmo. Olha lá, essa é a ideia. Não são pessoas que estão em estado de perfeição, mas são pessoas que estão em estado de ajuda. Tá, mas de repente esse daqui não quer, tudo bem, ele não quer, mas tem quem quer, e eu vou tocar com eles. Eu não posso abandonar, porque eu vou dizer que tenho uma fé, eu tenho uma fé, mas a minha fé está me deixando sozinho, a minha fé está me isolando daqueles que têm a mesma fé. Não é assim que funciona com Jesus. Jesus, quando salva uma pessoa, ele laça para perto, ele não se afasta. Obrigado, queridos. Eu estava assistindo um negócio na televisão, eu acho que eram sardinhas, uns peixes menores, um baita cardume, e veio o predador, enorme, tubarão, sei lá o que era. Você sabe como que elas se defendem? Elas se juntam todas e formam uma nuvem, fica como se fosse uma nuvem. O predador, quando olha aquilo, ele não consegue identificar o que é exatamente, e ele assusta pelo tamanho daquilo lá, então ele foge. Quando Deus nos salvou, nos chamou para andar juntos, debaixo da mesma casa de proteção, e fazer desta casa um lar entre eu, você e Ele. Vamos ficar de pé.